Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Leandro, garotão, beleza? Wagner, como é que você está? Manda um abraço para Simone para mim, Fernando para Margarete, Leandro para sua esposa, sua mãe, por favor, e família. Marcelina, boa tarde. Fabíola, boa tarde. Um abraço para a família, Marcelina. Pro seu menino, Fabíola, pro Alisson. Como é que vocês estão? Tudo bem? Seu Vitor, uma boa tarde. E Rita, boa tarde. Um abraço pro Robson, pra Aline, Lucas, seu Vitor. Um abraço pra família. Nasci, um abraço. Tudo bem? Como é que vai? Boa tarde. Deus nos abençoe também. Daqui a pouco nós vamos começar a conversar. Daci, um abraço para Adelaide. E Osana, boa tarde, querida. Como é que você está? Um abraço para Washington, sua família. Washington e Isabelinha. Ricardo, um abraço, tudo bem? Um abraço também para Jandira, para você. Vamos falar hoje sobre o livro Voltei, e é daqui a pouco. Nós já estamos começando. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. Ei, Lucinda, como é que você está? Tudo bem com você? Boa tarde. Um abraço para você, para sua família toda. Washington, boa tarde. Jussara, boa tarde. Washington, Vaneide, um abraço. Jussara, para os dois meninos, para o seu marido, um abraço também. Estamos bem, né? Obrigado, Osana. Rosa, boa tarde. Vamos começar, vamos fazer a oração, né? Rosa, boa tarde. Um abraço para o Nivaldo, tá bom? Vamos iniciar fazendo uma oração, né? Já temos quase 4 minutos de vídeo. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedir ao Pai que possa derramar sobre nossos corações as suas bênçãos de amor, de misericórdia, de bondade, de paz e de saúde, que todos nós necessitamos tanto nesses momentos de dificuldade em que a humanidade está passando. Que a nossa fé não esmoreça, não enfraqueça diante das dificuldades e tenhamos a coragem de continuar enfrentando os desafios diários que esses momentos estão nos exigindo. Muito equilíbrio, muita paz interior, muita harmonia. Que através do Evangelho nós tenhamos o alimento necessário para nos fortalecer diante dessas dificuldades, que são grandes aprendizados e precisam nos encontrar com forças, com equilíbrio, para que, junto aos nossos irmãos, tenhamos capacidade de auxiliar, de servir também, enquanto o Pai nos auxilia. Nós possamos ser também auxiliares do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco, de mantermos essa família unida. Vamos agradecer principalmente a nossa irmã Lúcia. Louvada seja a luz que nos uniu, une e unirá sempre na luz do Cristo. Que assim seja. Ô Washington, boa tarde. Um abraço na Neide. Simone, boa tarde. Entrou junto com o Wagner. Viviane, boa tarde. Pati, boa tarde. Tudo bem, querido? Um abraço para os seus pais. Um abraço para o Júlio, para o Eustáquio. Nós vamos falar do livro Voltei e talvez o tema, ele a princípio não tenha sido compreendido por todos nós. Por que eu vou falar de uma cartilha, né? Mas para falar de uma cartilha eu tenho que contar o livro, né? Um pouco do livro. Voltei. Voltei conta a história de um espírita muito famoso no Brasil, na década de 40, de 30 a 40. Ele chamava Frederico Figner.
E ele nasceu na Tchecoslováquia em 1866, emigrou para os Estados Unidos e depois emigrou para o Brasil. E trouxe para nós nos anos 1900, ele trouxe para nós muito progresso, né? Era um espírito muito inteligente e sabia fazer negócios, mas também um espírito de muito amor no coração. E ele criou, inclusive, lá no Rio de Janeiro, doou a Casa dos Artistas hoje, aquela tão famosa da Globo, é doação do Frederico Figner. Fora isso, ele era um homem muito rico, né? E trouxe para nós a indústria fonográfica, aqueles dos LPs clássicos. Então, essa é a história do Frederico Figner, que no ano de 1947 desencarna e é recebido no plano espiritual por sua filha, por Bezerra de Menezes e por, se eu não me engano, Alberto Sayão. Só que ele percebe nesse desencarne, após ser levado a uma praia, que ele não tinha muita luz não. E aquilo deixa ele um pouco decepcionado, porque os amigos dele, inclusive a própria filha, tinham luz e ele não. E ele vai, no decorrer do livro, procurando entender por que ele não possuía luz, enquanto todos os irmãos que estavam com eles, espíritas famosos, já se apresentavam com uma luz própria. Então, ele descobre, né, com muita dor e sofrimento, de que ele tinha ajudado muitas pessoas, mas não tinha se iluminado, não tinha trazido para si mesmo a luz própria. Ele tivera a oportunidade nas mesas de desobsessão, de levar a palavra do Evangelho a muitos espíritos, mas ele descobriu que o que ele levava era o conhecimento dele e não a vivência dele. Ele não levava a luz que ele tinha, porque ele não tinha luz. Ele levava apenas o conhecimento para esses irmãos. Então ele pede, né, nesse momento, ele pede para ir para uma escola, né, para que ele pudesse buscar luz, a luz que ele não tinha conseguido buscar enquanto ele estava encarnado. Então, um amigo dele, a filha dele, um amigo dele, né? Lembre, ele era amigo de vários espíritas famosos, né? Indicaram a ele uma escola que chamava Escola de Iluminação, Escola de Autoiluminação. E a recomendação que deram a ele foi que ele se tornasse novamente criança. E que, como espírito, né, não como corpo, criança, mas com espírito de criança, esquecesse tudo que ele tinha passado na Terra e fosse para uma escola, né, porque ali ele ia receber ensinamentos que iam mostrar para ele que ele teve a oportunidade de aprender muitas coisas e não tinha aproveitado esse aprendizado. É como se ele tivesse tido um tesouro nas mãos, ele tivesse aproveitado e distribuído muito desse tesouro, mas não aproveitou esse tesouro para a autoiluminação, a iluminação interior. Ele tinha direito a ir para essa escola, porque ele nunca tinha escapado de fazer mal, ele nunca tinha feito mal. Então ele era um espírito do bem, mas ele era um espírito do bem que não tinha aproveitado fazer o bem para ele mesmo. O mal de todos, ou de grande parte dos religiosos no mundo, talvez seja essa o que o livro traz. A oportunidade de nós termos em mãos um manancial de luz, aprendermos a fazer a caridade, dizermos aos outros para fazer a caridade
E nós mesmos não fazemos a caridade conosco mesmo. Quer dizer, buscar o conhecimento, buscar a iluminação, quer dizer o quê? É saber até dos seus defeitos e das suas qualidades, aquilo que você precisa melhorar e aquilo que você pode aprimorar dentro de você. E ele vai para uma escola, e essa escola é apresentado para ele um livro pequenininho chamado Cartilha Preparatória de Autoiluminação. E ele pegou alguns pedaços dessa cartilha e apresentou, né, porque seriam de muito interesse para nós que estamos encarnados. E está lá no livro, quem puser ou quem quiser um dia ler o livro Voltei, é um livro totalmente instrutivo, muito interessante, que traz esse ensinamento de chamado de atenção mesmo, de cuidados que nós devemos ter. Porque nós temos uma doutrina que é excelente em nos trazer todas as oportunidades que nós temos em mãos, mesmo, ao vivo, a cores, de levar ao próximo a força, o amor, a paz, caminharmos para o bem, mas não esquecermos que tudo que nós oferecermos aos outros, nós temos também que ter conosco. Então eu só dou aquilo que eu tenho. E eu devo ter luz para poder ofertar luz. E por isso que ele era tão ridicularizado, ele foi tão ridicularizado pelos espíritos que ele havia levado na desobsessão, na mesa de desobsessão, porque os espíritos viram que ele não tinha luz nenhuma e riram dele. E ele se sentiu humilhado. E essa humilhação levou a ele a pedir ajuda. E quando ele rezou, orou, no coração mesmo, pedindo ajuda, apareceram, né, a filha e mais um irmão para levar ele para uma escola. E aí sim ele começou a verdadeira modificação que ele precisava fazer. Não aproveitou uma parte da encarnação dele para ter luz, mas ele já estava numa cidade espiritual, onde é considerada uma cidade de equilíbrio. Não fala qual cidade que ele tinha, não. Bom, essa é a história. E eu vou começar a falar sobre essa cartilha e os conceitos que ele apresentou para nós. São conceitos diversos, mas interligados. Bacana mesmo. Eu gostei muito dos conceitos. Eu vou procurar trazer um a um desses conceitos apresentados no livro, de forma que seja mais entendível possível. Antes de mais nada, vamos cumprimentar a Juliana Sana. Um abraço para Clara, para Bel. Oi, Isabel, tudo bem? Boa tarde para você. Cecília, boa tarde. Um abraço para o Rodrigo. Madá, boa tarde. Lucinda, já dei um abraço. A Neide entrou como núcleo. Então é isso. E o primeiro conceito, né? Ele começa assim o texto. Do acervo de primorosos livros cuja existência me foi permitido observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar a mente, recomendando-me acurada meditação na leitura. Então, dentre o conjunto, posso destacar alguns que interessam de perto aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. E ele começa falando assim: cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que o criou para si mesmo, no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Esse é o primeiro conceito da cartilha que ele trouxe. Cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo, no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Então nós imaginamos agora o planeta Terra. O planeta Terra é um mundo vivo, com movimento próprio, né? O planeta Terra, que gira em torno de si mesmo,
a Terra gira em torno de si mesma, no decorrer de bilhões de anos, seguindo a lei da gravidade, e girando ao redor do Sol, né, que é a estrela do nosso sistema solar. O que ele disse é isso mesmo, de uma forma em que o homem seria esse mundo vivo, com movimento próprio, que gira em torno daquilo que ele fez, daquilo que ele criou para si mesmo. Isto é, das coisas que eu fiz com as pessoas ao meu redor, das coisas que eu fiz comigo mesmo e das coisas que eu deveria ter feito e não fiz, comigo e com os outros. E eu fico como um ser girando em torno das causas daquilo que eu fiz. Então eu vou ficando girando quanto for necessário em cima daquilo que eu fiz no curso da eternidade, gravitando em torno das leis divinas que regem todo o universo. Esse é o primeiro ensinamento dele, dessa cartilha. E eu acho interessante ter a oportunidade de pensar sobre essa cartilha, porque essa semana eu tive com essa cartilha o tempo todo, né? Desde sábado passado, no sábado à noite eu já estava com ela, estudando ela, para falar um pouco para vocês, e aprendi muito. Então, quando a gente pega um texto para aprender muito, né, a gente tem a oportunidade de é, 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 de tirar muitos tesouros, né, de algum ensinamento, né? Igual, por exemplo, eu estava ouvindo a palestra do Washington, né, na quinta-feira, e ele é, 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 disse algumas coisas que eu vi que ele tinha meditado bastante, né? Magro, que ele só emagreceu bastante, o nosso irmão Washington, mas ele tinha parado para estudar aquele assunto, né? Eu falei assim, esse irmão aí, o Washington, ele deu uma parada para estudar aquele assunto, ele ficou até admirado com um assunto lá, que depois eu vou lembrar, que na minha cabeça agora está aqui escrito, mas depois eu vou falar sobre isso. Então, quando nós pensamos assim, sobre que o homem gira em torno daquilo que ele fez o tempo todo, até a eternidade, nós aumentamos o tamanho do homem da sua real significância. Nós somos importantes, afinal, Deus nos criou. Nós fazemos parte da criação divina. Né? Ei, Denise, boa tarde. Um abraço para o Gladstone. Seja bem-vinda. E quantas vezes nos perdemos na nossa depressão, na nossa tristeza? Nos depreciamos. Somos cercados de menos-valia, achando-nos seres mais abjetos do universo? Porque nós não entendemos a nossa própria grandeza. Porque se nós não fôssemos grandes assim, Deus não teria dado a nós a vida e que nós pudéssemos estar na posição que estamos hoje, com o conhecimento do Evangelho que temos hoje, com a oportunidade de crescimento que temos hoje, de levar luz a nós mesmos e àqueles irmãos necessitados que aparecem para nós nos caminhos. Mas também nós não podemos nos achar que somos assim o sol, né? Que somos a última bolacha do pacote. Né? Quer dizer, encher-nos de vaidade porque nos achamos tão importantes assim. Porque também não é assim. Antes de nós, o universo já existia, e se nós não tivéssemos sido criados, ou de alguma forma deixássemos de existir, o universo continuaria a existir. Então, esse é a primeira meditação, né, do primeiro assunto que ele diz, que cada espírito é um mundo vivo que gira em torno das causas que ele fez para as outras pessoas, para si mesmo, e daquilo que ele deixou de fazer. Né? E ficamos girando em torno de quê? Da lei eterna, da lei divina, que rege toda a vida cósmica. A vida cósmica é a vida universal, não é só a vida aqui no planeta Terra, nem no sistema solar, nem na Via Láctea, não. É toda a vida cósmica, de encarnados e desencarnados. E aí ele diz um pouco, e começa o segundo tema dele. Né? O segundo tema dele diz assim: 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se
quer dizer, demoram-se entre a jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade, fora do corpo terrestre. Mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. E a gente não precisa fazer muita conta matemática, né, para entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo mais ou menos assim, que mais ou menos 5 bilhões dos habitantes encarnados no planeta Terra, né, demoram-se na jornada do irracional para a inteligência. Quer dizer, ainda na fase de instintos, mesmo encarnados, são quase que animais. E ainda se arrastam como vermes para a inteligência. Outro tanto desses 5 querem sair dessa fase racional e ainda saem da inteligência para a razão, mas ainda não conseguem utilizá-la da razão. Apenas 2 bilhões de indivíduos encarnados se acham em trânsito da razão para a humanidade. Quer dizer, começam a trabalhar o raciocínio em favor de si mesmos e em favor da humanidade. Neste contexto, onde que eu estou inserido? Talvez seja essa meditação que o Frederico Figner fez. Onde que eu estou inserido? Primeiro, eu estou inserido nas minhas ações, nos 5 bilhões de habitantes que ainda arrastam-se, demoram-se, ou eu já estou inserido nos 2 bilhões de habitantes que já começam a usar a razão para fazer o bem, trazer a paz, trazer o amor, trazer a solidariedade, a generosidade, o respeito ao próximo e as diferenças do próximo e as diferenças nossas, buscando luz para si e buscando luz para os outros. Onde eu estou nesse caminho? Eu caminho da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão? Eu já estaria no caminho da razão para a humanidade. Onde que eu estou? E é esse o chamamento que ele usa para que nós tenhamos um pouco de meditação nesse assunto. Aí ele fala daquilo que está escrito na terceira linha da cartilha preparatória que ele traz para nós. Que em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Então já existem irmãos no planeta Terra em níveis muito elevados, bilhões de almas, sim, bilhões de almas, espíritos, bilhões de almas, sim, caminham já do sentido de transformar todo esse amor no amor à humanidade. Existem espíritos. Se vocês pegarem o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, e eu tive a oportunidade de ler esse capítulo novamente, né? Já li esse capítulo algumas vezes. Capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna. É um capítulo muito, 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 muito lindo, né? E diz assim, que ali ele conta a história de que tem um espírito que desce dessas elevadíssimas categorias, ele desce lá em nosso lar, né? Ele chama Asclépios, para dizer algumas palavras de apoio a alguns espíritos em nosso lar. Ele já não tem mais a forma do corpo espiritual, pois já se encontra no mais alto escalão de entidades elevadas do planeta Terra. Ele nem precisa encarnar mais. Diz o instrutor Cornélio que se ele fosse encarnar, seria por missão e teria que esperar de 500 a 800 anos para cada encarnação. Quer dizer, ele não precisa mais voltar. Então ele perdeu o corpo de carne.
Mas para ele descer, eles constroem um aparato, né, para recebê-lo por alguns minutos, para que ele tenha condições de trazer sua mensagem. Nos planos espirituais, dos planos espirituais superiores do planeta Terra, né? Moradas que nós ainda não somos capazes nem de entender. E ele traz essa mensagem, né, sublime, que André Luiz diz assim: eu não tenho capacidade para trazer nada do que ele trouxe. É impossível eu traduzir em palavras o que ele trouxe para nós. Aí passou a mensagem, e tendo se retirado, André Luiz faz uma pergunta: se Asclépios seria da mais alta hierarquia possível de se chegar a um espírito, no que responde o espírito Cornélio o seguinte. O André Luiz pergunta a ele o seguinte: então, esse é o máximo que um espírito pode chegar? Aí o espírito Cornélio diz assim: no planeta Terra, sim. Mas Asclépio ainda está querendo subir um pouco para chegar às humanidades, às comunidades do planeta Júpiter e Saturno. Né? Então, ele aspira a alcançar as comunidades de espíritos residentes em Júpiter e Saturno. Já os espíritos que residem em Júpiter e Saturno aspiram um dia colaborar nas comunidades de espíritos que orientam todo o sistema solar. Então existem irmãos mais evoluídos que Asclépios morando no planeta Júpiter e Saturno. E que existem irmãos mais evoluídos do que os irmãos que moram em Júpiter e Saturno e que ajudam a colaborar com todo o sistema solar. Esses irmãos que residem em planos que auxiliam e colaboram com o sistema solar, eles planejam um dia chegar às comunidades que regem toda a constelação de Hércules, no qual o sistema solar faz parte da constelação de Hércules. E quem mora no sistema de Hércules, um dia planeja chegar no futuro a colaborar com todas as comunidades que regem a Via Láctea. E que a Via Láctea é só uma mínima, pequena galáxia no meio de trilhões de galáxias. Então, o tamanho que nós podemos crescer é infinito dentro da nossa visão hoje. E é esse a mensagem do segundo: em esferas mais elevadas, outros bilhões de almas caminham para da humanidade para a angelitude. E ainda tem um caminho que nós ainda não dissemos aqui, que é da angelitude para a divindade. Eles não se transformam em deuses, mas eles são anjos puros, né, caminhando para a divindade sempre, em caminho com a divindade. É o caminho que eu imagino que Jesus, a comunidade que Jesus pertence. Em processo, e aí ele fala outro ensinamento além desse, que diz o seguinte: que o processo de educação do ser para a divindade, então quer dizer, da irracionalidade à divindade, tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Então aqui nós lembramos um livro que a mãe do Chico Xavier escreveu, que ela faz uma visita a Saturno, né? E também nós lembramos uma leitura que nós tivemos da Revista Espírita, e eu não sei o ano, em que os espíritos dizem que lá se reencarna também, né? Só que a reencarnação lá é muito diferente da reencarnação aqui no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, quando você desencarna, você passa muitos anos fora do corpo, para depois voltar e reencarnar. Lá não. As reencarnações são praticamente uma imediata à outra. Desencarnei, vivi muitos anos, centenas, 800 mil anos de vida, e depois eu desencarno e encarno novamente, com lembrança da vida passada, com lembranças do que eu fiz no passado. Então vai mudando.
Mas o processo de educação do ser, da irracionalidade para a divindade, ela continuará sempre sendo em forma de reencarnacionismo e também no trabalho incessante. Então, fazendo o estudo dessa, desse ensinamento, eu, eu tentei entender quais os grupos religiosos no mundo nosso atual nós podemos acreditar que acreditem ou que trabalhem a reencarnação. Mais da metade da população mundial aceita a reencarnação, embora com nomes diferentes e formas diferentes. Não só os espíritas, mas os budistas acreditam na reencarnação. Hinduístas, confucionistas, taoístas, drusos, jainismo é uma religião nova para mim, mas ela é numerosa lá na Índia. Né? Uma parte do judaísmo acredita na reencarnação. Algumas religiões africanas, né? A Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, fora o Espiritismo. Algumas tribos dos índios americanos também acreditam na reencarnação. Então, essa crença da reencarnação, ela começa a se espalhar no mundo, principalmente já se espalhou no mundo religioso há muito tempo. Né? Aos poucos, os cientistas, né, vão demonstrando a realidade da reencarnação, embora grande parte da comunidade científica seja totalmente cética quanto ao assunto. Evitam, e a pessoa que começa, o cientista que fala sobre reencarnação, ele é criticado até ser anulado na comunidade científica. É um processo ainda longo de educação do ser, que caminha para a angelitude, para a divindade, saindo do estado mineral até o angelical. O trabalho é incessante, exigindo do espírito um longo aprendizado, né, de conhecimento de si mesmo, colaborando sempre para o bem de toda a vida cósmica universal. E é importante que nós tenhamos, né, que nós aqui no planeta Terra não estamos colaborando só com a comunidade do planeta Terra. Então, eu estava lendo um livro chamado Os Sete Céus da Terra, né? Quer dizer, nós estamos aqui, nós temos 7 céus, 7 esferas espirituais circulando no planeta Terra, mas o nosso tamanho, ele é, assim, bem incomodativo, porque nós incomodamos pelo nosso atraso as comunidades do planeta Marte, por exemplo, do planeta Vênus, por exemplo. Então, nós não temos a nossa influência somente no globo terrestre. Nós influenciamos com aquilo, com as energias que correm aqui, outros orbes. E é por isso que às vezes as comunidades chegam de lá para cá, trazendo irmãos para ver se a gente melhora um pouco. E é novamente o Frederico Figner, ele é levado a meditar para dizer, né? Ou para pensar, né, que esse trabalho que ele teve de reencarnação e trabalho incessante no Espiritismo é apenas um pedaço do trabalho que nós temos pela frente ainda e já tivemos para o nosso passado. Agora talvez nós vamos falar do assunto que mais pegou para mim, que eu achei mais interessante, que é uma frase que diz assim: o Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. E eu gostaria até que se alguém pudesse anotar isso para estudar, porque é de uma dificuldade de achar algum tema sobre isso, sabe? Mas ele, no final das contas, fica sendo simples. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Nós usamos a palavra compensação de uma forma muito tranquila, né? Fala assim: ah, fulano é muito bravo. Aí você, mas em compensação ele é muito amoroso com os filhos. Né? Um apóstolo falou: nossa, Jesus,
Como que essa carcaça fede? Aí Jesus diz para o apóstolo, mas em compensação, olha os dentes desse cachorro. A gente sempre tem uma palavra chamada em compensação, né? E então, o que está escrito no livro lá, né? O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Depois de estudar esse tema novo para mim, quanto ao nome, cheguei a uma conclusão, né? No universo, eu até estava conversando sobre isso com o Yumai, né? Esses dias eu telefonei para o Yumai. No universo, tudo tende ao equilíbrio. No universo, tudo tende ao equilíbrio. Causa e efeito, ação e reação, karma, causas e consequências, seja qual for o nome que nós queiramos dar, o universo sempre tentará equilibrar aquilo que aparentemente está em desequilíbrio, está no caos. Por exemplo, a dor. A dor não é o universo trabalhando para equilibrar o corpo. A dor é o corpo avisando que algo saiu do equilíbrio. Então ele dói para avisar. O suor. O suor é o corpo avisando que a temperatura saiu do ideal. Então ele sua para diminuir a temperatura do corpo. Então, tudo no mundo gira em torno do equilíbrio que nós precisamos ter, porque todo o universo tende a buscar o equilíbrio. Então, se algum objeto neste caminho não consegue voltar ao seu ponto de equilíbrio, o equilíbrio será quebrá-lo, para que ele retorne ao estado de inação. Então, um motor saiu do equilíbrio, ele começa a funcionar errado. Se você não consertar ele, ele vai quebrar. Por quê? Porque todo o universo, em qualquer coisa, em qualquer lugar, ele vai tender para que as coisas entrem no equilíbrio. Então, por isso, se eu ajo bem com o irmão, né, o universo vai compensar jogando bem para mim. Se eu ajo mal com o irmão, o universo vai compensar fazendo com que eu sofra para reequilibrar essa balança, porque essa balança não pode fugir do equilíbrio. Porque, segundo a informação, o Instituto das Compensações funciona para todos, tanto para eles quanto para nós. Então as leis são feitas para equilibrar as coisas. Nós dissemos na semana passada. O menor e o idoso, mais indefesos que os adultos, precisam de leis que os protejam e assim os equilibrem na sociedade onde que eles vivem. Então tudo tende, as leis tendem a buscar o equilíbrio entre os mais fracos e os mais fortes. A Terra está onde? No ponto ideal que ela deveria estar. Onde deveria estar, permitindo a sobrevivência da raça humana terrestre. Então, a Terra gira certinho onde que ela deveria estar, porque assim fala a lei de compensações. Assim fala o universo que gera todo o equilíbrio. E se nós estivéssemos fora dessa zona do Sol, nós não estaríamos aqui hoje para conversar com vocês, porque tudo tende ao equilíbrio. Então, poucos escreveram sobre esse tema, né? Por isso que eu encontrei pouquíssimo material, né, de estudo. Bezerra de Menezes tem um texto com um título chamado A Desencarnação e a Lei, que nos dá uma ideia. E esse foi o único texto na literatura espírita que eu encontrei falando sobre isso. E ele diz assim no texto: com o estudo das leis doutrinárias que nos visitam sobre a misericórdia do alto, sabemos que a cada um é dado segundo as suas obras, lei de compensação e justiça emanada dos altos planos. Então, nós resumimos essa frase: o Instituto das Compensações funciona para todos, igualmente para todos, como a cada um é dado segundo as suas obras. E um texto de Joana de Ângeles que diz assim: guia-te sempre pela decisão que produz a menor soma de prejuízos a ti mesmo e ao próximo. Por que isso?
Porque quanto menos prejuízo eu levar ao próximo, o universo não desequilibrará essa relação entre eu e o próximo, procurando fazer o equilíbrio. Então, quanto menos, o que diz, guia-te sempre pela decisão que produz a menor soma de prejuízos a ti mesmo e ao próximo, para que o universo não busque a compensação. Antes de assumires compromissos, reflexiona a respeito dos possíveis resultados e mais facilmente saberás eleger aqueles que te proporcionarão melhores frutos para o futuro. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sobre o infortúnio do teu próximo. Isto equivale a dizer: não faças ao outro aquilo que não gostarias que ele te fizesse. E o que hoje percas a favor de alguém, amanhã receberás sem prejuízo de ninguém. Então esse recebimento sem prejuízo de ninguém é o que nós falamos. Não importa se eu disse a cada um segundo as suas obras. Não importa se eu disse não faça aos outros aquilo que não gostarias que ele te fizesse. Se eu disse que é causa e efeito, ou ação e reação, ou causas e consequências, ou é karma, tudo leva, e o universo vai fazer tudo com que isso nós alcancemos o equilíbrio. Cuidado com as nossas ações, porque as nossas ações poderão estar levando muito desequilíbrio às pessoas ao nosso redor. Aí ele faz uma outra afirmação que é ligada muito a tudo que foi dito. Ninguém ilude as leis universais. Porque ninguém ilude as leis universais. Nós não devemos nos iludir. Atrás de toda ação, atrás de cada ação que nós fazemos, praticamos, atrás de cada escolha que nós fazemos, tem uma intenção. E se os homens ao nosso redor desconhecem as nossas verdadeiras intenções em cada uma das nossas ações, sejam elas boas ou ruins, as leis universais nos mostrarão quais eram as nossas intenções na hora que fizemos A ou B, seja praticando a caridade ou seja praticando uma atitude ruim. Então, ninguém foge, ninguém ilude as leis universais. Porque atrás de cada ação existe uma intenção. Jesus chamava a atenção dos fariseus dizendo a eles: hipócritas, túmulos caiados de branco por fora, cheios de podridão por dentro. São lobos disfarçados de ovelhas. Assim, essa frase tão sintética, pequena, mas enorme em seu significado, ninguém ilude as leis humanas. Nós podemos estar achando que na hora que nós fazemos uma ação, eles dizem assim: nossa, como o Renato é bonzinho, olha lá, como que o Renato é bom, olha para você ver. Mas ninguém sabe das intenções atrás. Mas as leis universais sabem atrás das minhas ações qual a intenção que eu tive na hora de fazer uma caridade. Se foi buscando um elogio, se foi buscando poder, se foi buscando vaidade, ou se foi de amor verdadeiro. Porque as nossas ações podem estar escondidas dos nossos irmãos ao nosso redor, nos enxergando como nós não somos. Mas as leis universais nos mostrarão certinho aquilo que nós somos no futuro. Mostrarão para nós e nossas consciências. Por isso que ninguém ilude as leis universais. Aí ele parte para mais uma afirmação. Nós já estamos terminando, tá bom? Os recursos de dignificação. Essa frase é um pouco maior, mas eu vou tentar. Essa frase é grande mesmo. Então, eu vou tentar ler com mais tranquilidade essa frase. Mas ela é legal também. É uma frase de gente boa. Mas dá pra gente tranquilamente entender o que está sendo dito. Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas da Terra.
Escolas que se diferenciam no culto externo, de acordo com os impositivos do espaço e do tempo, mas que, no fundo e em essência, se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Se você quiser dignificar, e quando nós assumimos a posição de dignificar a nossa alma, normalmente nós vamos atrás de uma religião, que é o melhor caminho, que nos dá um caminho melhor para o que fazer, né? E existem no planeta Terra diversas escolas religiosas que se diferenciam apenas pelos cultos externos. Mas, na verdade, todas as escolas religiosas do planeta Terra buscam de uma única fonte, né? Única fonte da eterna verdade, que emana do Pai Celestial e que busca a integração da alma com a luz divina. E só através do supremo bem, fazendo bem. Então aqui eu penso assim, qual seria a religião dos espíritos superiores? Eu poderia até escrever aqui, qual seria a religião dos espíritos superiores? Alguém tem alguma ideia de qual seria a religião dos espíritos superiores? Eles teriam uma religião? Um espírito de luz integrado com as falanges do amor universal teria uma religião? Eu pergunto. Então, eu imagino que um indivíduo sentindo-se perdido, né, igual, por exemplo, um dia eu me senti perdido, nas minhas questões transcendentais, perdido na minha fé, eu estava sem um caminho a seguir, e eu desejando encontrar Deus, eu optei, dentro do meu coração, por uma religião. Eu fui lá na casa da irmã Lúcia, da irmã Nádia, bati nas portas e falei assim, eu quero trabalhar aqui. Foi a religião que eu mais me adaptei nos meus sentimentos naquele momento. Mas eu já pertencia a várias escolas religiosas, né? Eu já frequentei, durante muitos anos da minha vida, eu frequentei a igreja católica, né, da minha infância até meus 20 e poucos anos. Depois eu abandonei um pouco o catolicismo, fui parar um pouco no kardecismo, e depois eu fui bater nas portas da teosofia indiana, né? E depois eu fui bater as portas da casa da irmã Nádia, e hoje eu pertenço à casa da irmã Lúcia. Porque cada um de nós, um momento na vida, teve esse problema de procurar uma resposta para aquela sede que a gente costuma ter na hora de buscar Deus. E a gente acha que nós somos a nata, porque nós somos e praticamos o Espiritismo. E aqui está dizendo, o que leva muito à vaidade, e o irmão Frederico Figner deve ter entendido muito bem esse recado, que nos levam muito à vaidade de tudo sabermos mais do que os outros. Essa afirmação diz, tudo bem que você sabe muito mais que os outros, mas, irmão, saber muito mais que os outros não significa ter luz. Muitos outros de outras religiões conseguiram essa luz antes de você. Então, baixa a sua bola e busque na sua religião aquela que responde melhor para o seu coração, aquilo que você necessita beber primeiro, para depois oferecer daquilo que você bebeu ao sedento que vier te procurar também. Porque se você tiver que passar luz, dê da sua luz.
Porque a luz que você não tem capacidade de passar. Mas a luz que você tem capacidade de passar. Né? Então, nós já tivemos várias escolas religiosas no tempo e no espaço que serviram de base para o ser humano entrar em contato com Deus. Todas variavam e se diferenciavam no culto externo. Né? Porém, o texto acima afirma que é no fundo e em essência, todas vêm da mesma fonte, a fonte da eterna verdade. E levam ao espírito a mensagem que ele precisa naquele momento, com o objetivo de integrar a alma com a luz divina por intermédio do supremo bem. Então, muitas vezes nós enxergamos várias religiões no mundo e julgamos a nossa melhor. Não é. Não é a melhor. Nós temos que tomar cuidado. Todas se originam do governador espiritual da terra, de Jesus. Próxima a nossa afirmação, mas daqui a pouco nós vamos ler. Então, eu penso o seguinte, que se os espíritos superiores tivessem uma religião, e aí é uma suposição minha, tá bom? Isso aí eu não li em lugar nenhum, é uma suposição, porque essa suposição o espiritismo permite que eu tenha. O espiritismo permite que eu tenha raciocínio. E eu raciocinei e pensei, se os espíritos superiores tivessem uma religião, seria a religião do amor universal. Pronto. Dentro do que eu entendo pelos meus estudos, é essa religião que une todas as comunidades do universo. A religião do amor infinito. Aí nós temos a penúltima afirmação do texto, né? Que diz assim: Jesus é o ministro do absoluto junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele que nos governa desde o princípio. Ministro do absoluto. O que significa absoluto? Completo, pleno, soberano. Estes são alguns dos significados do que seja absoluto. Obrigado, Madá. Muito obrigado. Madá, boa tarde. Gláucia, boa tarde. Cláudia, boa tarde. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Seu Alziro, boa tarde. Seja bem-vindo também. Todos sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine nessa tarde. Foram esses que chegaram. Muito obrigado. Então, vocês não imaginam, né? Porque eu estava lendo esses dias, buscando para explicar se Jesus era o governador espiritual da Terra, quantas discussões, né, nós temos no meio espírita sobre essa afirmação. Nossa, Jesus é o governador espiritual da Terra. O Washington mesmo, na quinta-feira, disse que Jesus é o governador espiritual da Terra. E ele estava dizendo que se um irmão fizesse mal para a gente, né, ele pode ser o nosso mentor no futuro. Não foi isso que ele disse isso claramente? O livro do Fonte Viva diz isso também. Né? Muitas vezes vocês não imaginam uma briga que nós temos nós achamos que os espíritas são os mais pacíficos do mundo, né, quanto a brigar, mas você procurando os fóruns, né, de discussão sobre o espiritismo, você vê coisas que assustam, né, dizendo coisas absurdas, né? E pessoas que são espíritas e dizem odiar o Divaldo, odiar o Chico Xavier. Pessoas que seguem a letra e que, se fosse possível, todo mundo que foge a isso, eles poriam na fogueira, né? Ainda no tempo da Inquisição. Então, quando o nosso irmão aqui diz assim que Jesus é o ministro do absoluto, né? Que todos os sistemas de fé representam mensageiros dele. Então, todos os que estiveram aqui, Lao Tse, Confúcio, Buda, Maomé, Moisés, Zoroastro, e vários outros tiveram aqui, são espíritos mensageiros de Jesus. Ou seja, Jesus deve livremente ser aceito por nossos corações
Devemos nos transformar em suas ovelhas, né? Porque nós somos conhecidos por sermos ovelhas de Jesus, né? Porque Jesus é o nosso pastor. E que, se por acaso nós encontrarmos um irmão dizendo-se de outras linhas religiosas, esse irmão merece todo o nosso respeito, toda a nossa dignificação, toda a nossa aceitação, seja qual for a religião que esse irmão dizer ser. Porque, na verdade, todas emanam do Deus absoluto, todas vêm trazendo em si uma mensagem de amor e de paz para a humanidade. E quando assim não acontece por culpa da religião, nem por culpa daqueles que ensinaram essa religião, mas por culpa dos próprios fiéis que interpretam mal as mensagens das pessoas que escreveram essas religiões. Então, dizer que Jesus é o ministro do absoluto é entregar a Jesus o que Jesus já disse ser. Eu sou o pastor, vós sois minhas ovelhas. Né? E não precisava de tanta briga, né, sobre assuntos, sobre religiões. Né? Os homens gostam muito de complicar. Né? Talvez seja isso que a gente não entenda. Jesus, ele cuida de tudo isso que está acontecendo aqui. E seja qual for o nome que nós queiramos dar a Jesus, se ele é mestre, governador, pastor, nomes não importam. Importam se nós nos consideramos ovelhas de Jesus. E se a pessoa não quiser ser ovelha de Jesus, ela tem o pleno direito de não ser nada o que ela não quiser ser. Porque uma das coisas que a religião nos ensina é que todos têm plena liberdade de escolherem aquilo que quiserem para suas vidas. Certo? Para terminar, nós temos a finalização escrito assim: toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes, vamos lembrar, séculos incessantes, reencarnando, trabalhando, reencarnando e trabalhando, reencarnando e trabalhando, reencarnando e trabalhando, conquistará as qualidades do sábio e do anjo. Ele crescerá tanto como sábio quanto como anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus na maioridade divina. O dia que nós tivermos com essas duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria, nós poderemos alçar voos completos. Às vezes estamos só na asa do conhecimento, que vai nos levar à sabedoria um dia. Às vezes caímos nas asas da bondade, que vai levar-nos ao amor pleno um dia. Um dia um lado, outro dia outro. Até um dia que essas duas asas tenham tamanho suficiente para que nós possamos voar. Da irracionalidade até a divindade. Passando pelos estágios evolutivos, reencarnando, reencarnando, trabalhando, trabalhando, reencarnando, reencarnando, tendo Jesus como ministro do absoluto, tendo as religiões como apoio, escolhamos qual seja, qual quiser ser, sabendo que nessa população mundial muitos ainda precisam que nós estendamos as mãos a eles, mas muitos ainda poderão nos estender as mãos nos ajudando. Nós somos uma corrente de luz e precisamos nos ajudar uns aos outros. Então, através das reencarnações e do trabalho constante, vamos crescer em espírito, tanto em sabedoria quanto em amor. E aí, para terminar, eu trouxe um texto do pequeno, do Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, capítulo 4. É pequenininho mesmo, dizendo assim: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Um chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor,
que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-o para o alto. Através do amor, valorizando-nos para a vida através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Então, olha, a inteligência nos levará à sabedoria, a bondade nos levará ao amor. Ele não usa aqui sabedoria, ele fala assim, juntas pela inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço, amigo, em plena sombra, a descidental viajou sem ensinar qual caminho ele deve seguir. Você está no deserto, você tem a fonte para beber água, mas não tem uma plaquinha para onde você vai. Isso se chama bondade que não aplica, é a bondade que ignora, né? E ele diz assim, inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso. Siga por aquele lado, siga por aquele outro, mas não te mostra onde está a fonte para você beber água. Todos temos necessidades de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis da obra de elevação. E aqui nós terminamos nosso estudo dessa semana, né? Escrevendo o que Frederico Figner termina o capítulo dizendo assim, o que eu pretendo fazer aqui, não, aliás, enquanto no corpo de carne, muitas vezes, apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Só assim nós temos a ideia do seguinte ponto. Muitas vezes nós devoramos um livro e não prestamos atenção na mensagem que o livro tem a nos dizer. Eu já peguei um pedaço de bolo, né? A criança às vezes pega um pedaço de bolo e mastiga, engole o bolo, engole a comida, engole. Você sentiu o sabor da comida? Você sentiu se o arroz estava temperado? Se o feijão estava temperado? Se a salada estava com o sabor que deveria ter? Muitos de nós temos a leitura de livros maravilhosos, mas só temos a leitura. Nós não paramos para pensar sobre a leitura. Aí a gente ouve o Chico Xavier, a gente ouve o Divaldo falar assim, eu já li o Livro dos Espíritos dezenas de vezes eu li o Livro dos Espíritos. E nós não compreendemos por que um espírito daquele diz, eu já li o Livro dos Espíritos dezenas e dezenas de vezes. Porque a cada hora que nós lemos, nos é permitido não só ler, mas como aprender o que está sendo dito. E isso aumenta a nossa cota de sabedoria. E a partir do momento em que você aumenta a sua cota de sabedoria e faz aquilo também com amor, porque o livro, o conhecimento te chama também a passar para os outros, você faz com um sentimento melhor. Se você consegue fazer um sentimento melhor com uma leitura melhor, você está se alimentando direito daquilo que está recebendo. Bom, boa tarde a todos, meus irmãos. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Pai pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos em nome de Jesus. Onde houverem 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, aí Ele estará. Que nós possamos ter trazido Jesus junto aos nossos corações, para que junto aos nossos corações Ele possa também visitar nossas famílias e trazer do seu melhor aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas que estão doentes, se encontram hospitalizadas, necessitadas de tudo, do alimento do corpo e do alimento do espírito.
que essa mensagem possa chegar a eles em forma de muito amor, em forma de muita sabedoria, a esses irmãos necessitados que se encontram agora doentes, não só doentes dessa doença que nos assola, mas doentes do espírito, doentes da falta de amor por si mesmos. Que nós possamos amar mais, compreender mais, respeitar mais, nos dignificar mais perante as mensagens do Evangelho. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu, nos unirá sempre em nome do Cristo. Que assim seja. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Uma boa tarde. Dá licença, eu vou desligar. Eu não tenho que dar mais abraço em ninguém aqui não, né? Não. Muito obrigado. Fiquem com Deus.